Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, porque nós estamos no melhor lugar que nós podemos estar. O melhor lugar que nós podemos estar é na casa de Deus. O melhor lugar que nós podemos estar é com o povo de Deus. O melhor lugar que nós podemos estar é ouvindo a voz de Deus. Eu convido os irmãos que já estão em pé, que abrem a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos procurar juntos e vamos meditar na palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, onde eu vou estar falando no tema desta noite, é restaurando a terra arrasada. Aleluia! Os irmãos acharam? Amém? Amém. Nos diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Aleluia. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor, tu sabes. E disse-me ele: profetiza esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E poreis tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei, segundo me for ordenado, e quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. E profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, e quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estar nesta casa, na tua casa, juntamente com o teu povo, juntamente, ó Pai, com a tua igreja, Senhor. Abençoa cada irmão, cada família representada nesta noite. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando o que a tua igreja precisa. Me esconde atrás da tua cruz. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis assentar. Grande Deus! Amados irmãos, prezado ouvinte, quero dizer que é uma alegria estar aqui com os irmãos aqui nesta noite,
conhecer mais um povo que vai morar no céu, né? Então aqui, como o pastor já falou, né? Ele está trabalhando lá na minha casa. Eu tive essa honra de conhecer o pastor e assim estamos aqui pregando a palavra do Senhor, como o pastor já disse, né? Já sirvo essa comunidade aqui mais de 10 anos, dando aula aqui no Maria Aparecida, né? Então tive muitos alunos do Maria Aparecida, que eu já peguei desde pequeno, muitos já estão até casados, né? Já se formaram e estão aí, e eu estou aqui junto com eles dando glória a Deus. E eu quero dizer que é um prazer para nós estar aqui com os irmãos nesta noite, né? Como meus alunos sabem, também eu sou conhecido como carioca, então eu puxo um pouco o R, o S, mas é normal, né? Porque o nosso Deus pertence a Ele todos os povos, os baianos, né? Os nordestinos, os carioca, do Rio Grande do Sul, de todos os países, tem gente que serve ao nosso Deus. Aleluia! Mas, meditando sobre a palavra que nós lemos, porque nós estamos aqui nesta noite para exercitar a capacidade mais nobre do ser humano. E a capacidade mais nobre do ser humano é a capacidade de pensar, né? E não existe coisa melhor do que pensar na palavra de Deus, do que pensar nas coisas de Deus. Meu Deus! Eu quero dizer para você nesta noite que eu e você estamos no lugar certo nesta noite. Você veio no lugar certo, você está na hora certa e Deus já falou com você. Deus já nos falou através dos cânticos, através dos hinos, através do semblante dos irmãos, e Ele continuará falando com você nesta noite através da sua palavra. Então abra o seu coração nesta noite, porque Deus está falando com você. Eu creio, Pai. O livro que nós lemos é o livro de Ezequiel. Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Ezequiel era de uma família sacerdotal, uma família que conhecia ao Senhor. Como é bom para nós termos uma família, a esposa, os filhos. Minha esposa acabou de chegar, que era enfermeira, não pôde estar aqui, né? Nem meus filhos. Mas como é bom eu poder dizer, eu e minha casa servem ao Senhor. A Bíblia nos fala, ensine a criança no caminho que deve andar, e o quanto ele crescer, não se desviará dele. Então Ezequiel era de uma família de sacerdotes, né? Era uma família que conhecia ao Senhor, era uma família que servia a Deus. E todos nós sabemos que o sacerdote, ele era o intermediário entre Deus e o homem. O sacerdote era escolhido para fazer a expiação, era o mediador. Todos nós que estudamos a Bíblia, que estudamos o tabernáculo, nós podemos ver a figura do sacerdote no tabernáculo. Nós podemos olhar que a figura sacerdotal vai começar ali na pessoa de Arão, que era irmão de Moisés. E Deus vai levantar ali Arão, junto com Arão, a tribo de Levi, os levitas, que vão ser escolhidos para louvar e para adorar a Deus. E nesta noite também não é diferente. Eu e você estamos aqui para adorar Ele, para adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O sacerdote, ele era importante, ele era o mediador. Mas a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, nosso Deus, Ele é rei, Ele é sacerdote e profeta. Ao mesmo tempo que Ele é o sacerdote perfeito, Ele intercede por nós, mas ao mesmo tempo que Ele é o sacerdote, Ele também é o Cordeiro, e nos disse João, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória, 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 glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, é por causa do Cordeiro. Meu Deus! Ezequiel, que nasceu em uma família sacerdotal, com uma formação de sacerdote, em meio à situação que ele vai se encontrar, se é a nação de Israel. Agora,
ele não vai, pela situação que ele se encontra, não vai mais poder exercer naquele momento ali o sacerdócio. Porque naquele momento que nós vamos ver que a nação vai ser exilada, não vai ter mais como ali ele fazer o sacrifício sacerdotal, o culto sacerdotal, mas agora Deus vai ter uma outra chamada para Ezequiel. A outra chamada de Ezequiel agora não será como sacerdote, mas será como profeta. Grande Deus. Aleluia! Deus agora vai levantar, Deus agora vai chamar Ezequiel como profeta, porque Deus ele continua chamando e ele chama quem ele quer. E o Senhor está falando para mim e para você nesta noite, quem está ouvindo o chamado de Deus? Aleluia! Deus ele tem 3 chamadas para mim e para você nesta noite. A primeira chamada que Deus tem para mim e para você é que você já está fazendo, é a chamada da salvação. Aleluia! Eu já disse que nós estamos aqui por causa do Cordeiro que foi morto e ressuscitou ao 3º dia, e ele garantiu a nossa salvação. A primeira chamada que Deus tem para mim e para você, como quer, irmãos, é a chamada para salvação. A segunda chamada que Deus tem para mim e para você era para trabalhar na sua obra. Deus continua chamando pastor, Deus continua chamando missionário, Deus continua chamando irmã do círculo de oração, Deus continua chamando evangelista, e Ele continua chamando eu e você para trabalhar na sua obra. É um prazer, uma honra para nós, um privilégio de estar trabalhando na obra do Senhor. Glória, 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 glória a Ti, Jesus. A primeira chamada para a salvação. A segunda chamada para fazer a sua obra, mas a terceira chamada também é especial, porque a terceira chamada é para morar no céu. Aleluia! Quem é que vai morar no céu nesta noite? Aleluia! Qualquer hora a trombeta vai tocar, o maior reboliço nesta terra, e eu vou morar no céu com Jesus. Aleluia! Mas como chamado para profeta, ele vai dizer lá, aqui em Ezequiel capítulo 1, versículo 2, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aleluia! Profeta tem que ter visão de Deus. Pastores precisam ter visões de Deus. Missionários precisam ter visões de Deus. Evangelistas precisam ter visões de Deus. Cantores precisam ter visões de Deus. Professores precisam ter visões de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus ele vai continuar dando visão para os crentes aqui nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Crente não pode andar sem a visão do Senhor. E nós vimos que Ezequiel ele vai ter muitas visões de Deus. Ele começa a ver um vento tempestuoso que vinha do norte. Ele via uma grande nuvem com fogo a resolver. Ele via o resplendor dela, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Aleluia! Nós vimos ali que Ezequiel, ele tinha visão de Deus. Ele viu 4 seres que tinha 4 rostos e 4 asas, 4 seres viventes, que nós olhamos na palavra de Deus. Esses seres eram 4 querubins. Um tinha semelhança de homem, o outro querubim tinha semelhança de leão, o outro querubim tinha semelhança de boi, e o outro querubim tinha semelhança de águia. Depois dessas visões, agora Ezequiel passa a ver 4 rodas imensas em movimento. As rodas reluziam como berilo, e os seus aros estavam como cheios de olhos ao redor, e se elevavam para onde o Espírito queria ir. Em cima desses seres, sobre a sua cabeça, algo semelhante a um trono, como uma safira, fogo, e o seu resplendor ao redor dela, o esplendor dela
tinha a aparência da glória do Senhor. Louvado seja Aleluia! Deus. Se nós olharmos aí essas visões que Ezequiel tinha, essas visões desses 4 seres, essas visões aí dessas rodas, e em cima aí desses seres angelicais, desses querubins, nós vimos que Ezequiel, ele via o trono. Esse trono com essas rodas se movia, né? Era trono móvel de Deus em 4 direções. Porque o trono de Deus é um trono móvel, ele está em todo lugar, ele está presente aqui nesta noite, nesta igreja. Glória, glória, Aleluia! glória. O trono de Deus, ele se faz presente aqui nesta igreja, porque aonde está a igreja do Senhor, está o trono de Deus. Nós vimos ali que Deus estava revelando a Ezequiel a glória, Deus estava revelando a Ezequiel o poder, Deus estava revelando a Ezequiel a sua onisciência, Deus estava revelando a Ezequiel a sua onipresença, Deus estava revelando a Ezequiel a sua onipotência, Deus estava revelando a Ezequiel a sua soberania, Deus estava revelando a Ezequiel a sua majestade e a sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra a ti, Jesus. Mas eu quero dizer nesta noite que para a chamada de Ezequiel como profeta, tinha alguns requisitos para Ezequiel. O primeiro requisito, ele tinha que ficar em pé. No capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Eu quero dizer para todos, para os irmãos nesta noite, para os ouvintes, que Deus não usa ninguém que está deitado, Deus não usa ninguém que está caído, mas eu quero dizer para você, eu não sei a sua situação nesta noite, mas nesta noite Deus vai te levantar e vai te colocar de pé. Meu Deus! Jesus! Aleluia! A honra é para ti, papai. A primeira coisa era ficar de pé. Mas a segunda coisa que nós olhamos na situação da sua chamada como profeta, diz assim o versículo: entrou o Espírito, e quando ele falava comigo, o profeta tem o Espírito Santo, o profeta tem o Espírito da verdade, o profeta tem o Espírito que vivifica, o profeta tem o Espírito que transforma, o profeta tem o Espírito que levanta, o profeta tem o Espírito que alegra. E esse Espírito é o Consolador que está presente no nosso meio nesta noite. Profeta que é profeta, ele não pode andar, ele não pode falar sem a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A primeira coisa, o profeta tinha que ficar de pé, mas a outra coisa, ele tinha que ter o Espírito Santo. A terceira coisa, além do profeta ficar em pé, além do profeta ter o Espírito Santo, o versículo nos diz assim: a ordem para o profeta era comer do rolo. No capítulo 3, versículo 1, nos diz: come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E eu comi, e na minha boca era doce como o mel. Grande Deus. Você sabe o que é comer o rolo? Comer o rolo é comer a palavra. Não existe profeta de Deus que não coma a palavra. O profeta tinha que conhecer a profecia, não basta profetizar. O profeta tinha que conhecer a profecia e tem que conhecer o Deus da palavra, o Deus da profecia. Aleluia! É Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que o profeta antigamente, ele era conhecido como boca de Deus. O profeta, ele tinha uma mensagem inédita. Se o profeta falasse assim: ó, essa semana não vai chover, não chovia. Se o profeta falasse assim: dessa semana também você não passa, a pessoa não passava. Se o profeta falava: desse mês você não passa, a pessoa não passava. O profeta era o boca de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que nos nossos tempos atuais nós não temos profetas como antigamente,
Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus nos convida a todos nesta noite a ser profeta desta profecia. A ser profeta da sua palavra. Aleluia! Ou seja, Deus continua usando seus profetas, e eu gosto muito de oração, porque minha mãe, ela me levava desde pequena do círculo de oração, e a gente vai para o círculo de oração, e Deus usa algumas irmãs para falar conosco. E eu gosto tanto, eu fazia tempo que eu não via Deus usar alguém falar em profecia, mas quarta-feira eu fui para a oração de manhã, e Deus usou um vaso para falar comigo em profecia. Né? Mas tem gente que fica buscando vaso para ser falado com profecia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você quer profecia, eu estou falando para você uma profecia, e Deus quer falar com você todos os dias através da sua palavra. A profecia está dada, a profecia está posta com você nesta noite. É só você abrir a palavra, é só você comer o rolo nesta noite, que a profecia vai falar com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, aonde estiver, estava fundo. Crente tem que ser como a palmeira, crente tem que ser como o cedro do Líbano. Essas plantas, enquanto elas crescem, 1,5 centímetro para cima, elas crescem 1,5 metro para baixo. Isso quer dizer que crente que tem palavra tem profundidade. Crente que tem palavra, essas plantas elas vão buscar água lá embaixo nos lençóis freáticos. E Deus não chamou você para ser levado por todos os ventos de doutrina, mas Deus chamou você para ser um crente palmeira, para ser um crente cedro, crente firmado na rocha e na palavra do Senhor. Aleluia! Mas como profeta, Honra é para ti, ó Pai. Ezequiel ele tinha uma mensagem, porque profeta tem mensagem de Deus. Aleluia. Mas nós vemos aqui que tanto Ezequiel como Jeremias e alguns profetas de Deus, a mensagem que ele ia falar ao povo, o contexto não era uma mensagem boa. A mensagem que o profeta tinha não era uma mensagem agradável. Eu quero dizer nesta noite que às vezes você vai em algumas igrejas e tem profeta que fala o que você quer ouvir. Tem profeta que fala palavras para agradar você, mas eu quero dizer para você nesta noite que profeta que é profeta de Deus, ele não veio falar palavra que te agrada, mas ele veio falar palavra que eu e você precisa nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Assim seja, meu Pai. A mensagem foi avisada por vários profetas. A mensagem foi avisada por Jeremias. A mensagem foi avisada pelo próprio Ezequiel. A mensagem foi avisada por Amós. E a mensagem também foi avisada por outros profetas. A mensagem não era boa. A mensagem é que Deus iria vir e ia destruir a nação de Israel. O povo estava na apostasia. O povo de Israel estava na idolatria. O povo estava afastado de Deus. Os louvores não chegavam mais até o trono da graça. As pregações eram vazias. Eram ofertas de aparência que estavam aparecendo com os dias de hoje. A Bíblia nos fala que nos dias de Noé, o povo comia, bebia e davam-se em casamento. Noé estava ali pregando a palavra de Deus, mas o povo não queria ouvir. Às vezes as mensagens duras, o povo não quer ouvir. Então hoje tem pregações que agradam. Não se fala mais de inferno, não se fala mais que Jesus vai voltar, não se fala mais de pecado, mas a palavra continua a mesma, a profecia continua a mesma, que nós precisamos se arrepender para entrar no céu, que precisamos aceitar Jesus como Salvador para buscar a sua igreja. O Senhor usou Nabucodonosor, a maior potência da época, que era a Babilônia, e nós vimos que Nabucodonosor vai ser utilizado por Deus como instrumento de vara.
como instrumento de correção. O povo vai ser levado cativo, nos diz a palavra de Deus, em 3 etapas. Nós vimos aqui que em 605 a.C., é a primeira vez o povo vai ser levado, incluído Daniel e os seus amigos, né? Que todos nós sabemos a história de Daniel. Ele foi levado nesse primeiro período. Em 597, novamente os babilônios voltam. E nessa segunda leva é que vai incluir o profeta Ezequiel. Nós vimos 586, os babilônios voltam e ainda eles vão incendiar toda Jerusalém, vão queimar. A nação vai ser incendiada, o povo que ficou, muitos estavam lá com fome, muitos morreram. A espada estava posta na nação de Israel. Então a espada de Deus estava trabalhando na vida daquele povo. A miséria agora estava implantada no país. Agora nós vimos ali um setor de morte muito grande, muitas pessoas morrendo, os crânios estavam ali, os ossos secos. Não tinha mais plantação, não poderia fazer mais nada. O povo agora, eles estavam tanto em morte física. O país, a nação estava acabada, mas a pior morte para Israel ainda não era aquela, era a morte espiritual. Aleluia! Vidas estavam quebradas, vidas estavam vazias, muitas vidas estavam em sofrimento, muitas vidas ali haviam perdido a esperança. Meu Deus, meu Pai. Eu não sei como você está nesta noite, mas quem sabe você está passando, você conhece também nesses nossos dias pessoas derrotadas, pessoas tristes, pessoas vazias, pessoas sem esperança. Quantos estão vivendo assim nos nossos dias, nessa sequidão, nessa morte? Pessoas que estão vagando nos nossos dias e nós conhecemos, parece que só falta morrer fisicamente mesmo, porque já morreram seus sonhos, porque já morreram a sua esperança. E é assim que estava o povo de Israel. Mas eu quero dizer que ainda restava uma coisa importante para aquele povo que estava naquela situação difícil, aquele povo que estava numa situação de morte física, aquele povo que estava numa situação de morte espiritual, aquele povo que estava em sequidão. Ele tinha uma das coisas mais importantes. E qual é a coisa mais importante que aquele povo tinha? Ainda eles estavam debaixo da promessa de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que eu estou nesta noite. Eu quero dizer que você está nesta noite. Eu quero dizer que esta igreja está nesta noite debaixo das promessas de Deus. Quem é que está debaixo da promessa de Deus nesta noite? Aleluia! E as promessas de Deus, ela não falha. Meu Deus! As horas passam tão rápido, né, irmão? Já vai dar 9 horas, né? Nós vamos correr aqui um pouquinho. Os irmãos aceitam ficar comigo mais 5, 10 minutinhos? Amém? Aleluia! Então tá bom, né? Então eles estavam debaixo da promessa. Eu e você nesta noite estamos debaixo da promessa. Deus! E nós vimos aqui, que no capítulo 37, debaixo da promessa, diz que o profeta Ezequiel, a mão do Senhor, veio sobre ele. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. Meu Deus! O versículo aqui está dizendo que quem levou o profeta não foi o pastor que levou para o vale. Tem gente que pensa que é o pastor que leva para o vale. Não. Não foi nem o mundo que levou para o vale. Não foi o anjo que levou ele para o vale. Quem levou ele para o vale foi a mão do Senhor. Nós sabemos que na Bíblia vale não é coisa boa. Mas aqui está dizendo que o profeta estava sob a mão do Senhor. E eu quero afirmar também que nesta noite não é diferente. Eu e você estamos debaixo da mão do Onipotente. Eu e você estamos debaixo da mão do Senhor.
A mão do Senhor é poderosa. A mão do Senhor cura. A mão do Senhor ressuscita. A mão do Senhor levanta. E a mão do Senhor continua trabalhando por mim e por você nesta noite. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Mas a mão do Senhor levou o profeta também, que foi conduzido pelo Espírito do Senhor. Como eu já disse aqui, o profeta não pode andar sem o Espírito. E diz assim: o Espírito do Senhor me levou no meio do vale que estava cheio de ossos. Aleluia! A visão do profeta era uma visão terrível, era uma visão de cemitério, era uma visão cheia de ossos secos, né? Meu Deus! Era uma visão ali horrenda, que eu e você não queria ter essa visão. Porque todas as vezes que nós olhamos o vale na Bíblia, vale representa a luta, vale representa a solidão, vale representa a guerra, vale representa sofrimento. E o Senhor pergunta para mim e para você nesta noite: como está a situação? Como está a sua situação? O Senhor nos pergunta nesta noite: qual é o vale que você está passando nesta noite? Meu Deus! Aleluia! E nós vimos ali que o profeta, ele começa a ver o vale. Aí o Senhor pergunta para o pastor: qual é o vale, pastor, que você está vendo? Meu Deus! Né? E nós vimos ali que ele estava ali olhando o vale. Ele estava andando no meio do vale, né? O profeta começa a andar no vale. Ele começa a passear pelo vale. Ele começa a olhar a situação do vale. A situação estava difícil, estava a morte, estava ali os crânios, estava em sequidão. Mas você sabe qual é a palavra para mim e para você do Senhor nesta noite? Eu e você pode estar no vale que estiver, mas o profeta andava sobre o vale. Quer dizer que eu e você não vamos parar. A luta pode estar grande, a batalha pode estar grande, mas Deus não chamou você para parar nesta noite. Deus chamou o seu povo para continuar a jornada. Mas muitas das vezes o Senhor, ele fala para mim e para você: olha a realidade das pessoas nesta noite. Olha a realidade das pessoas que estão passando no vale. Olha a realidade das pessoas que estão sofrendo. Porque nós estamos no vale, mas tem gente que está no vale pior do que eu e que você. Então o Senhor, ele nos olha, nos leva para alguma situação para que eu e você possa olhar o vale das pessoas. Possa olhar o tamanho da dificuldade. Pode olhar o tamanho da situação. E aí o Senhor vai perguntar para o profeta: poderão reviver estes ossos? Meu Deus! Aleluia! O profeta estava andando pelo vale. O profeta estava vendo que o vale não era coisa boa. O profeta, ele estava olhando que a situação era terrível. Mas Deus agora pergunta para o profeta: poderá reviver esses ossos? Mas o profeta não era bobo. O profeta vai dizer: tu sabes. O profeta vai dizer: a situação está ruim, mas se Deus quer operar, ele opera. Se Deus quer fazer, ele faz. Aleluia! O profeta disse: tu sabes, e o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. E aí vai ser dada a ordem para o profeta: profetiza esses ossos. E diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E diz o Senhor a esses ossos: eis que eu farei entrar o Espírito em vós e viverei. Eu porei tendões, eu porei carnes, assopra sobre esses mortos, né? E assim o profeta recebeu ali a missão para que ele pudesse profetizar em cima daquela situação. Às vezes nós queremos chamar,
irmãos para nos ajudar. Eu que não sou bobo, o pastor falou lá, eu falei, pastor, em três segunda-feira aqui, você vem na minha casa fazer uma campanha, né? Traz os irmãos aqui para a gente orar, umas 3 segunda-feiras, se Deus permitir, você vai. Mas existe situação que tem irmão junto conosco, mas existe situação difícil que quem tem que profetizar é você. Quem tem que ser o profeta é você. E agora o profeta, ele vai ali, né? Ele vai profetizar. Enquanto o profeta está profetizando, e ele disse, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E eu estou dizendo aqui, porque a palavra de Deus, ela realmente tem poder. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus que leva para o céu. A situação pode estar difícil, a situação pode estar impossível, mas eu e você nesta noite estamos debaixo da palavra do Todo-Poderoso. Aleluia! E o profeta começa ali a profetizar. E de repente começa a ter ruído, barulho dos ossos. Os ossos começam a juntar. Porque os ossos estavam separados. Mas os ossos agora vão ficar unidos, porque a igreja tem que estar unida. Aleluia! E agora? Está lá, já estão os ossos. Porque agora nos ossos começa a ter estrutura. Porque quem é que consegue aqui ficar de pé? Nós ficamos de pé por causa da estrutura, né, dos ossos que nós temos. Né? Muitos ossos que nós temos. Né? E o pregador vai dizer, o profeta vai dizer para os ossos, ouvir. E o profeta vai dizer, nós temos 3 ossos. Os mais pequenos 3 ossos que nós temos perto do ouvido, que vai ajudar a gente a ouvir, que é o estribo, né? E tem mais outros 2 ossos aí, bem pequeno, bem pequenininho, que nos ajuda na audição, né? E agora já estava tudo pronto, mas ainda não tinha vida. Mas o mesmo Deus que pegou Adão, porque o nosso Deus é o Deus criador. A palavra de Deus é tão poderosa que ele diz, haja sol, ouve sol, haja luz, ouve luz, haja estrela, ouve estrela. Vamos criar que os anjos agem, ouve anjo, né? O nosso Deus é criador, ele é o criador dos céus e da terra. Aleluia! Mas na hora que foi criar eu e você, ele não disse haja, ele pegou o barro, né? E ele vai moldar os barros com a sua mão, porque eu e você somos moldados pela mão do maior artista que existe, que é o artista celestial. E ele vai pegar aquele barro e ele vai assoprar no barro. E aquele barro ali vai se formar no Adão. É o sopro de Deus. É o mesmo sopro agora que o profeta está dando e vai dar vida àqueles ossos. Aleluia! É o sopro do Espírito Santo, é ruar, que significa o vento do Espírito. Foi o mesmo sopro que fez Adão. Aleluia! E Deus, ele pode soprar sobre mim e sobre você nesta noite. O sopro de Deus vai nos dar vida, o sopro de Deus vai nos dar alegria, o sopro de Deus vai nos dar esperança. Mas eu quero dizer nesta noite que eu vim aqui, que Deus me deu essa palavra nesta noite para mim falar para os irmãos que a situação ela pode estar caótica. Quem sabe você pode dizer não tem mais solução. Quem sabe as pessoas estão dizendo para você não tem mais jeito, mas eu vim aqui dizer que o mesmo Deus que restaurou a nação de Israel, que estava caída, que estava desanimada, é o mesmo Deus que levanta o caído, é o mesmo Deus que nos restaura todas as coisas nesta noite. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer, existe restauração para a minha vida, existe restauração para a sua vida nesta noite. O Senhor está dizendo, para mim operar na sua vida, é só você crer em mim, meu filho, é só você crer na minha palavra, que
E eu estou disposto a mudar a sua história nesta noite. Eu estou disposto a mudar o seu cativeiro nesta noite. E eu quero dizer para você nesta noite: não saia sem a palavra do Todo-Poderoso. Não saia sem aceitar Jesus como Todo-Poderoso. Eu vim aqui para dizer nesta noite que não importa o vale que você está passando, mas o Deus que nós servimos é um Deus grande. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus que faz maravilha. Talvez você fale assim: mas você não sabe o vale que eu estou passando. Porque no Brasil nós estamos passando um pouco de vale, né, irmãos? No Brasil até a carne moída está cara, né? No Brasil o ovo já aumentou, estamos passando um pouco do vale, né? Mas às vezes nós passamos realmente vale duro. Você sabe por quê? Eu gosto de estudar, eu fiz algumas faculdades e eu achava assim importante, como é bom fazer curso na USP, como é bom fazer curso na PUC, como é bom fazer curso na Unicamp, né? Mas eu vi que Moisés, ele foi criado lá no palácio, porque o faraó queria destruir todas as crianças, e Deus disse assim: daquele que quer destruir o meu povo é aquele que vai sustentar o libertador. E aí eu li. E depois Deus vai tirar Moisés do palácio e vai levar Moisés do deserto. Porque a escola de Deus não é a USP, não é a Unicamp, não é a PUC, não é Harvard. A escola de Deus é o deserto. Meu Deus! É no deserto que Deus prepara o povo, é no deserto que Deus sustenta o povo, é no deserto que quando tinha um sol causticante, ele era a nuvem em cima do povo. E no deserto as coisas invertem, né? No deserto, o sol, né? Que de dia é muito quente, de dia é muito quente, à noite é muito frio. Mas quando chegava o frio, ele era coluna de fogo. Aleluia, mas Deus nos leva para o deserto muitas das vezes. Louvado seja Deus! Aleluia! E quando eu estava jovem há mais tempo, como alguns irmãos, todo empolgado, casei, né? Já era professor não ganha tão pouco, não ganha tão bem, né, irmãos? Mas dá para pagar as contas, né? E aí eu falei, agora eu casei, aí tive o primeiro filho, mas quando passou 2 anos e meio, o meu menino teve um câncer na bexiga, né? E aí nós passamos pelo vale, pelo deserto, até para descobrir o que o menino tinha, foi difícil. 3 meses para descobrir, Deus levou um médico que ajudou a achar o que o menino tinha, né? Depois o médico mesmo conduziu lá para o GRAAC, que é um dos melhores lugares para cuidar de criança com câncer, né? E ali começou a nossa trajetória do deserto. Eu ainda nem sabia dirigir, pegava o carro aí na Dutra, demorava 2 horas para chegar no hospital. Quando chegava no hospital, pegava uma enfermeira estressada. Quando voltava no carro, ainda tinha uma multa. Era o deserto que nós estávamos passando, mas Deus sempre nos deu graça, né? Às vezes o menino estava com muita dor, eu pegava o menino no colo e começava a cantar, e daqui a pouco o menino estava dormindo, né? Mas o tempo foi passando, os anos foi passando, e eu fui criado no círculo de oração. Minha mãe sempre orou muito, né? E pediu para que as irmãs orassem. Deus não falou que não era para a morte, né? E que Ele iria fazer uma obra. E a gente esperou trabalhar no Senhor, né? No tempo certo saiu um pedaço do tumor, né? Do pipi do menino, e ali começou a sua cura. Nessa época ele estava com 2 anos e meio, mas agora ele está com 14 anos, parece que nunca teve nada. Aleluia! Minha mãe, mesmo sendo uma mulher de oração, né? Esse ano, para completar o vale, minha mãe, nós somos cariocas, né? Minha mãe está sempre rica em São Paulo, e dessa vez a gente queria que ela ficasse aqui, mas a minha tia estava com corona no Rio, ela queria ajudar a irmã. Chegou lá, ficou com corona também, né? Minha mãe ficou 2 meses internadas. Minha mãe ficou muito mal. Demoraram para dar as medicações para minha mãe, né? E aí Deus começa a mover na família, meus irmãos, minha sobrinha que estava parada, vamos começar a orar, vamos começar a fazer campanha de oração,
Porque Deus vai trabalhando em outros da família, né? Mas às vezes põe uns no deserto para trabalhar com outros. E a gente foi orando. E cada vez que a gente começava orando, né? A minha mãe ia melhorando. Cada dia uma notícia boa. Aleluia! Né? Eu esperava a notícia dos meus parentes, da minha tia do Rio, para dar notícia da minha mãe. Mas agora minha mãe fez 72 anos, com um culto de ação de graça para adorar pelo que o nosso Deus fez. Aleluia! Se Deus tivesse levado o meu filho, se Deus tivesse levado a minha mãe, como já levou muitas pessoas, porque Ele escolhe quem fica e quem leva, se Deus tivesse levado os dois, Ele não mudaria em nada o seu poder, não mudaria em nada a sua graça, não mudaria em nada a sua onipresença, não mudaria em nada a onisciência, mas Deus permitiu tudo isso para mim nesta noite, estar testemunhando para você nesta noite, para falar que o nosso Deus continua operando, que o nosso Deus continua trabalhando. Não importa o vale que você, ou crente, ele está saindo do vale, ele está passando pelo vale, ou ele vai passar pelo vale. Mas não importa o que você passar. Se você passar pelo rio, ele vai junto com você. Se você passar pelos espinhos, ele vai junto com você. Nós temos um Deus que não nos abandona. Mas eu vim dizer que não importa a situação, que não importa o vale, nós temos um Deus que restaura todas as coisas. Quem crê que Deus está nos restaurando? Deus está restaurando a sua casa, Deus está restaurando a sua família. E quem crê nessa restauração, eu peço permissão ao pastor, saia do seu lugar, vamos orar aqui por essa restauração. Vem aqui na frente, vamos orar junto, né? Porque Deus, Ele quer trabalhar, Deus, Ele quer restaurar, Ele tem poder de restaurar a sua casa, Ele tem poder de restaurar a sua família, Ele tem poder de restaurar os seus filhos, ainda que o médico já tenha queira dar a última palavra, ainda que o juiz pode querer dar a última palavra, mas quem tem a última palavra é Deus na sua vida, é Deus na minha vida nesta noite. Aleluia. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa, pela oportunidade de estar neste culto. Senhor, muitas das vezes Tu nos leva para o vale, Senhor, mas Tu não nos leva para morrer no vale, é para nós vermos o milagre. Eu não sei o que essas pessoas estão passando aqui, eu não sei se elas estão bem, eu não sei se elas estão passando no vale, mas Senhor, eu creio numa coisa, que Tu és o Deus que restaura todas as coisas, Tu és o Deus que pode restaurar a família, Tu és o Deus que pode restaurar a medicina, Tu és o Deus que pode dar causa ganha na justiça, Senhor. Os Teus servos não estão aqui diante de Ti, mas eles estão aqui diante de Ti. Eles estão aqui porque eles creem no Teu poder. Eles estão aqui porque creem na Tua obra. Senhor, nós cremos pelo sacrifício da cruz, porque Tu levaste todas as dores, Tu levaste todas as enfermidades e tem todo o poder no céu e na terra. Vai restaurando aqui nesta noite, vai restaurando as situações. Tu sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita, e eu creio no Teu restaurar nas nossas vidas, nas vidas de cada um nesta noite. E esse pequeno servo aqui, Senhor, que está te pedindo, mas Tu és um Deus grande, vivo e poderoso. Toca, dá vitória, dá poder, dá unção na vida do Teu povo, que eles possam sair aqui animados, com alegria, pela Tua palavra. Amém. Os irmãos me deixam sentar. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente ao nosso Deus e ao nosso pastor, por essa oportunidade tão grande, essa confiança de transmitir a palavra do nosso Deus.